aprendizado, né? Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico e também coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, amante do marketing digital e empreendedor digital. Então tudo isso, todo esse conhecimento me ajuda, né, tá compartilhando. Eu sempre digo que a minha missão é ajudar o maior número de pessoas, né, crescendo e contribuindo. Esses dois pilares me ajudam realmente a avançar cada vez mais na minha vida e contribuir na vida de muita gente. Baseado nisso, eu criei esse canal, né, do Instagram, no canal do YouTube também, onde eu vou compartilhando esses aprendizados, essa visão, para que a gente possa juntos, né, uma construção juntos em termos de conhecimento. E a base de tudo é o autoconhecimento, que a gente possa cada vez mais nos conhecer e a partir disso a gente poder viver melhor, ter qualidade de vida. Então, parte disso é todo esse sistema. Boa noite, seja bem-vinda, Luz. Então, o objetivo do Circuito de Filme é toda semana escolher um filme para que a gente possa trocar esses aprendizados. Quando você assistir o filme, você não vai assistir o filme de forma aleatória, você vai buscar, você vai se perguntar o que é que esse filme toca em mim, o que é que esse filme realmente traz de mais relevante para mim. O que é que eu me identifico com o personagem, com a história, com as situações, e a partir dessas situações eu posso relacionar ações no meu dia a dia e aplicar. Porque eu digo que conhecimento sem a prática é ilusão, né? Conhecimento sem uso vira teia de aranha. Então a gente é um exercício diário, né? Ninguém está pronto e ninguém fica pronto. A gente realmente vai se preparando à medida que a gente vai vivendo, né? Vai vivenciando certas coisas na nossa vida. Então o filme de hoje é Sem Limites, onde fala, né, conta a história de Edward Morin, que é um escritor, naquele momento ali, é um escritor fracassado, onde ele está sofrendo de um bloqueio criativo, aonde a partir disso ele precisa entregar um livro, só que a partir desse bloqueio a vida dele está parada, estagnada, né? A casa onde ele vive toda bagunçada, barba por fazer, cabelo grande. Então assim, ele tem um aspecto como se estivesse morando na rua, né? Aluguel atrasado. Então assim, ele tá aí ele tá namorando com a pessoa e essa pessoa também deixa ele. Então assim, é uma série de situações onde é o retrato de uma pessoa que realmente ela não vê futuro naquilo, né, na vida que ele está levando ali. E aí em algum dado momento, né, ele está na rua, ele encontra um ex-cunhado, onde antigamente ele mexia com drogas, né, com questões ilícitas, e ele pergunta como é que você está e tal, o que você está fazendo da vida. E aí, baseado nisso, ele fala que está com uma droga nova, onde a FDA, que seria como se fosse a Anvisa hoje, está em processo de teste, e ele apresentou. Naquele momento ele fala que não vai usar, que não é dessas coisas, mas ele leva para casa essa droga que no momento que ele usa, algumas coisas começam a acontecer, algumas mudanças internas, que não dá tempo de ele processar toda essa mudança, ele já começa a sentir. Ele sente um aumento da produtividade, e a partir disso ele exercita cada vez mais habilidades financeiras e chama a atenção de um magnata também da área financeira. De forma sintética, né, resumida inicialmente, para você entender qual o contexto desse filme. Sol, seja bem-vinda. Então assim, dentro desse quadro,
Rose, seja bem-vinda. Então, dentro desse quadro, esse filme é também indicado para você que está sentindo a sua vida talvez estagnada, que deseja acabar com isso. Esse filme faz com que a gente comece a refletir alguns pontos em relação a isso. Você talvez não sabe o que fazer para poder mudar, né, a vida atual que você está e por onde começar. Então, dentro desse filme, você vai ver algumas reflexões que eu vou trazer aqui, alguns aprendizados. E se caso você já assistiu o filme, você pode contribuir também com seus aprendizados, escrevendo. E eu já peço para vocês mandar aviãozinho para mais pessoas, né, que aprendizados sempre é bom na parte do desenvolvimento humano e parte emocional. A gente vai ver um pouco mais disso também hoje aqui. Então, assim, é para realmente clarear mais o que fazer e como começar uma possível mudança na sua vida. Porque o Edward, né, ele está numa situação estagnado. Né, como eu falei, é um escritor fracassado e está com um bloqueio criativo para fazer o livro. Então, assim, a primeira reflexão que eu tive e aprendizado, que a gente sempre, que a gente tem mais potencial do que a gente pensa. A gente não tem noção da nossa capacidade. Essa que é a verdade. A gente não tem feito, a gente não tem tirado todo o potencial, a gente não tem feito no nosso dia a dia tudo que a gente é capaz de fazer. Se a gente usar um pouquinho que a gente tem, a gente já faria muito. A gente já faz muito. Então, assim, com essa droga que ele começa a usar, algumas coisas que no passado dele, né, na vida que ele está levando, ele acaba tirando o medo. Né? Ele fica aquela sensação de sem medo, né? Aquela timidez que ele tinha, ele tira isso, ele deixa de sentir isso, dá um empoderamento, essa droga que ele começa a ingerir por causa do ex-cunhado. No momento, eu falei que ele não estava aberto a tomar, só que ele tomou, ele teve esse resultado. E naquele momento ele começou a organizar a casa dele, ele fez o livro, ele começou a escrever o livro, em pouco tempo ele finalizou, e umas outras coisas também ele começou a fazer a partir do tomar essa droga. Então, a partir dessa droga, o que a gente pode também pensar? Essa droga, ela pode representar uma conduta, um comportamento ideal que seria para a gente ter resultados ou a gente mudar a nossa vida de algum jeito. Então, assim, e essa droga também pode representar o nível de dependência, o nível de vícios que a gente tem. Você sabia que a gente tem vícios emocionais? Então, a gente é viciado, tem gente que é viciado em reclamar, tem gente que é viciado em ser negativa, tem gente que é viciado em ser abandonada. Então, assim, são vícios. Então, esse filme, ele também trabalha com a metáfora dessa droga aí. Então, tem a questão da dependência, né, da questão dos vícios, a questão do controle, né, a chantagem emocional. Então, a partir do momento, né, essa chantagem emocional, vocês vão ver, vão reparar, que dentro desse filme, no momento que ele ingere essa droga, ele gosta da coisa, ele quer mais. Quando ele vai buscar o ex-cunhado está envolvido com alguma coisa não muito boa, e ele acaba morrendo, esse ex-cunhado acaba morrendo, e a partir daí, ele busca essa droga, né, o Edward, ele busca, né, saber onde é que está, o que é, que ele não explicou bem o que era. E aí, a partir disso, ele busca e acha isso, e começa a ter uso. E em um dado momento do filme, outras pessoas começam
a saber que ele está com essa droga e tem o efeito que tem. Então começa o quê? Todo mundo querer essa droga também. E aí isso faz o quê? O fato de ele saber e começar a conduzir isso, porque de uma certa forma as pessoas começam a colocar, Noélia, seja bem-vinda, elas querem também tomar essa droga para ter os efeitos que ele teve, só que de uma certa forma eles querem alguma coisa em troca também. E o fato de falar dessa droga também coloca a vida dele em risco, e também ele pode ser preso, pode ser uma série de coisas. Pode acontecer com ele. Então ele fica sempre em uma situação de não externalizar, não muitas pessoas saberem disso. Só que as pessoas que sabem acabam tendo uma chantagem em relação a esse aspecto. Então é importante a gente frisar, como eu falei, a gente pode muito mais do que a gente pensa, e a gente não tem usado nem um pouco. Martinha, seja bem-vinda. Então assim, a gente não está nem usando um pouco, né? Fala-se que a gente talvez use 5, 10 ou 20% da nossa capacidade do cérebro. Somente isso. E aí esse filme abre esse leque para a gente pensar. Se a gente usasse os 100% da capacidade do nosso cérebro, como seriam as nossas vidas? Se usar 10%, né, é o que seria o que a gente faz habitualmente, e 100%, como seria a sua vida? Então assim, quando se fala, o filme traz a questão de mudanças. Na hora da mudança, quais são os pontos chaves de uma mudança? O filme traz qual a primeira coisa que ele faz, o personagem. Ele começa a organizar o ambiente de trabalho, o ambiente de casa. Ele começa a organizar algumas coisas, roupas, dá uma organização. Então o primeiro ponto, um dos aprendizados é organizar. Tanique, seja bem-vinda. Então assim, primeiro ponto é você ver o que você pode organizar. O segundo, como você pode organizar o seu tempo, tarefas e também ações, possíveis ações que você precisa fazer no dia, na semana, no mês. Então o filme traz essa questão do ponto de mudança que fica visível. O outro aspecto, ele começa a prestar atenção na aparência dele. Simone, seja bem-vinda. Então ele começa a prestar atenção na aparência, na roupa. Diferente de antes, ele parecia que morava na rua, cabelo grande, barba por fazer. Então nesse processo de mudança, após ele tomar essa droga, ele faz o seguinte, ele muda a roupa, cuida da barba, do cabelo, ele muda, de fato. E aí a sua capacidade de atenção e concentração também melhora. Então, quando a gente pensa em mudança, a gente vai olhar a parte da organização, da aparência, esse cuidado com a gente. Aí vem a parte da atenção, o quanto eu tenho atenção no que eu estou fazendo. Será que eu estou me distraindo muito? Porque é muito natural da gente se distrair com algumas coisas, principalmente redes sociais, WhatsApp, Instagram. Então assim, no filme mostra o quanto ele, em relação à atenção e à concentração, e isso é importante para que a gente possa fazer mudanças na nossa vida. Então ele fica muito mais concentrado. E aí essa droga também amplia a questão da consciência. Então a simbologia, então para a nossa mudança a gente também tem que aumentar a consciência. Beth, seja bem-vinda.
É um dos pontos de mudança. E aí no filme é a droga. Só que lembre que a droga ela está simbolizando, está representando. Então, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para aumentar essa consciência? Primeiro ponto é o autoconhecimento. Esse se conhecer. Eu sempre friso isso. É importante que a gente se conheça. E também estude. Esteja sempre... Mabelle, seja bem-vinda. Então a gente estude. Então isso vai fazer com que a gente aumente a nossa consciência. No filme é a droga, mas no nosso dia a dia é isso que vai fazer a gente aumentar essa consciência. E aí o filme, em um dado momento do filme, traz uma coisa bem interessante. O rapó na prática, né? O rapó seria o quê? A empatia com esse outro. A empatia você pode usar na parte de venda, você pode, na questão do relacionamento. Jair, seja muito bem-vindo. Você pode usar no seu dia a dia. E assim é bem interessante a gente pensar nesse rapó. Qual é a cena que mostra isso de uma forma bem clara, esse rapó? Quando uma das vezes que ele está subindo para o apartamento dele, a mulher que é dona do aluguel, né, de um prédio inteiro, onde ele mora, vai cobrar a ele novamente o aluguel. E começa a falar uma série de coisas, a reclamar que ele não paga. Aí começa a desvalorizar ele, já entra na parte de como ele é, na aparência. Como eu falei, ele está com o cabelo desarrumado, com esse ponto. Né? Na hora que ele fala, que ela fala com ele, é isso. Essa é a característica dele. E a partir ela começa a falar. Começa vamos dizer assim, no literal, descascar tudo realmente de ruim para cima dele. E aí, nesse momento, é o primeiro momento que a droga começa a fazer efeito. E aí, nesse momento, o que ali naquele momento muda? Ele começa a prestar mais atenção aos mínimos detalhes, a um livro que está na bolsa dela, a questão... a forma como ela aperta as mãos, né? Os detalhes, a questão no cabelo, né? A expressão. Então ele consegue prestar atenção nos mínimos detalhes. Então, já a partir daí, qual é o primeiro aprendizado? Que algumas informações, e falando de empatia e também de rapó, e no geral também, as informações estão diante da gente. Só que a gente não presta atenção. Como eu falei, para mudar, você precisa prestar atenção. Algumas mudanças, algumas decisões, a gente precisa estar atento e concentrado, né? Uma boa parte da nossa vida também. Porque as informações estão aí, e a partir dessas informações, André, seja bem-vinda, Liv também, a partir dessas informações, a gente pode conduzir a situação, né, talvez de uma conversa melhor. Então, a partir disso, qual foi o primeiro ponto, né? Uma pessoa na posição dele, recebendo uma série de cobranças, porque ela estava cobrando um aluguel para ele, e descascando, desvalorizando ele, botando bem para baixo. Ele poderia rebater tudo isso, mas ele simplesmente fez uma pergunta: qual é o problema? Quando ele fez essa pergunta, desarmou ela, como se assim, como é? Como se não estivesse entendendo por que ele respondeu dessa forma. Quando ele respondeu dessa forma, ele quebrou um padrão ali. E aí, quando a gente fala de rapó, quer dizer o que? A gente está 100% presente. Está uma escuta ativa em relação a esse outro. Então, quando se fala de rapó, quando a gente está talvez conversando com uma pessoa, claro que é inconscientemente, mas a gente pode fazer isso, já que a gente está buscando um rapó, se identificar no mesmo tom de voz que a pessoa está falando,
a posição que ela está. Então esse filme ele traz realmente uma lição em termos de rapport nesse momento, nessa cena, muito interessante. E a gente também entende nessa cena que o problema não é o problema, porque ela tá muito estressada. E ele pergunta qual é o problema. E aí desarma ela, porque ele entende que ela está estressada por uma série de coisas que ela está passando. E aí ele fala assim: é a sua prova de direito. E aí o que? O rapport seria também o se interessar para com o outro. Você, quando se interessa pelo mundo do outro, você entra em rapport. Então, quando se fala de rapport, de empatia, você não vai discordar do outro. Nessa cena, ele teria todos os motivos, ele não discordou em nenhum momento. Ele falou: eu entendo que você pensa isso de mim, eu entendo que você falou isso, tal coisa. Então, no momento que eu me interesso e eu compreendo o outro, eu entro em rapport, em empatia. Isa, seja bem-vinda. Então, assim, dentro desse ponto, ficou muito marcado essa coisa da empatia. Como é que acontece? Como é que você pode entrar em empatia com essa outra pessoa? E uma coisa que fica também claro no filme, a droga também ela extrai a memória do subconsciente. Ela busca memórias de vivências que você teve na sua vida. Na verdade, o que é que a gente, no nosso dia a dia, a gente grava tudo, só que fica no inconsciente. Desde na nossa infância até os dias de hoje, a gente lembra, a gente tem essas informações, só que a gente não lembra. Então, nesse caso, que a droga ele usa o 100%, ele usa o 100% da capacidade do cérebro. Então, ele consegue acessar informações. Então, o que essa droga faz? Ele acessa várias informações do passado, de várias situações, do que está acontecendo no momento, reúne tudo e a pessoa tem todas as informações que ele precisa para solucionar aquela situação que ele está ali diante dele. Só que a gente também pode fazer isso sem o uso da droga. É treinamento, é atenção às informações. É possível fazer isso. Só que o filme mostra algo a mais, né, para poder dar conta de uma série de questões que ele vai abordar no filme. Então esse filme traz a questão da importância da autoconfiança. E o quanto é importante a gente acreditar na gente. E aí vem, como o nome do filme é Sem Limites, eu posso começar a questionar vocês qual o verdadeiro conceito de não ter limites. Qual seria, para cada um de vocês, qual seria o verdadeiro conceito de não ter limites? Heloísa, seja bem-vinda. Manuela também. Então, é uma coisa que a gente pode começar a pensar. Esse filme traz isso. O que eu posso pensar e compartilhar com vocês? Esse sem limites pode ser o quê? Sempre querer mais. E também não saber a hora de parar. Então, um dado momento do filme, fica esse subentendido, essa coisa do... o Edward, ele sempre quer mais. Será que em algum momento, vamos dizer assim, da sua vida, talvez você esteja nessa posição, que aí eu vou abordar um outro aspecto. Existe a parte da ambição e a ganância. A ganância é algo negativo, é eu passar por cima das outras pessoas para conseguir o que eu quero. Ambição é algo mais saudável, a gente querer melhor, né, coisas melhores para a nossa vida, atingir metas, mas de uma forma que a gente vai construindo, trabalhando para alcançar aquilo. E, como eu falei,
a droga no filme ele tem uma simbologia de uma conduta ideal. Então esse é um ponto muito interessante também a gente abordar. E eu falei também da questão da chantagem emocional. Com o aumento da questão do potencial do cérebro, ele começou a criar habilidades financeiras. Ele começou a vamos dizer assim, aplicar dinheiro na bolsa de valores. Então, a rapidez que ele pegava as informações, as especulações que existia no momento, notícias, ele calculava e fazia investimento. Em pouco tempo, em 2 semanas, ele conseguiu acumular 2,2, se eu não me engano, milhões, né, de um X valor para isso. Isso começou a chamar a atenção de outras pessoas da área financeira. E isso abriu um leque para a questão de novas amizades, o network, né? E aí, a partir desse momento da live, o que eu vou trazer para vocês? Como fosse fosse um resumo, né, do filme como um todo, é a parte de como a gente atingir os resultados que a gente deseja. Você já se perguntou isso? O que você precisa fazer? Porque nesse filme ele traz pontos, né, do momento que você está estagnado na sua vida e quais as possíveis atitudes que você pode fazer. E aí eu vou começar a relatar aqui, vamos dizer assim, aprendizados, a moral, né, do filme e o que você precisa atingir para ter os resultados que você tanto deseja. Primeiro ponto que você precisa ter em mente é a questão de seja organizado e preciso. Como eu falei, no momento que ele usou a droga, ele teve essa questão de arrumar o ambiente de trabalho, de casa, o ambiente que ele vive está mais limpo. Então, com isso, dá clareza também na forma de pensar. Nesse momento, ele começa a escrever. Ele estava, né, quem entrou depois, ele estava numa imagem, né, de um escritor fracassado e também com bloqueio criativo. Ali naquele momento, ele abre a criatividade. Em pouco tempo, 4 dias, talvez uma semana, ele finaliza esse livro e entrega para a editora. Um segundo ponto que a gente pode pensar para a gente atingir os nossos resultados, o que a gente deseja, suas oportunidades irão multiplicar quando você decidir enxergá-las. Existem muitas oportunidades na nossa frente. Eu falei o quê? No momento que a gente tem mais atenção no nosso dia a dia, a gente começa também a enxergar mais coisas. E enxergar mais coisas seria o quê? Mais oportunidades. Então, esse é um ponto. Terceiro ponto é, cuide da sua aparência. No filme mostrou isso, o quanto foi importante, né? Porque você cuidar da sua aparência também quer dizer o se cuidar, cuidar de si. Isso também tem uma simbologia, né? Entre a parte da autoestima e fala que isso, né, diz muito sobre você. Aprender coisas novas. Quarto, aprender coisas novas que sejam úteis. No momento que ele ampliou a consciência, ele ampliou as habilidades do cérebro, ele conseguiu aprender em pouco tempo, né, ler livros, fazer cursos, aprender novas línguas. Se eu não me engano, não sei se foi japonês, ou chinês, ou coreano, alguma coisa nesse nível. Ele aprendeu outras línguas, né, ele fez coisas que até então ele não faria sem a droga. Então é importante que a gente aprenda coisas novas no nosso dia a dia. O quinto, né, quinta coisa que a gente pode fazer para atingir nossos resultados é domine um assunto que você gosta e assim você vai atrair pessoas com o mesmo objetivo. Quando você começa a fazer, né, coisas que você gosta, aquilo é tão prazeroso para você que pessoas com a mesma linha de pensamento você vai atrair, e é importante que a gente esteja rodeado de pessoas com o mesmo objetivo.
Existe uma lei que é o contágio social, que você é resultado das 5 pessoas que você mais convive na sua vida. Tá? Isso é ciência, não é fala apenas de um Whitson, né? Ciência, que você é resultado. Né? Se uma pessoa, por exemplo, ela quer emagrecer e ela vai o quê? Ela continua andando com as pessoas que talvez tenham o hábito, né, de engordar, aquilo, qualquer coisa que ela, um regime, alguma coisa que ela seguir, não vai alcançar, porque esse contágio é algo muito relevante. Taína, seja bem-vinda. É muito relevante. Então, se a gente vai, quando se fala de mudança, a gente vai precisar se afastar de algumas pessoas. Não às vezes a gente não tem tanto contato assim. Tem situações que não tem muito, né, não pode se fazer isso, mas você vai administrar da melhor forma possível. Mas a gente tenha isso em mente. Você é resultado das 5 pessoas que você mais convive. Se essas pessoas, talvez elas tenham bons resultados, em cima, igual do que você quer, né, elas estão de acordo com seus objetivos, vai ser positivo. Se caso essas 5 pessoas estiverem em outra sintonia, um dado objetivo, você não vai ser mais desafiador, porque a gente está falando de hábitos. Essas pessoas têm hábitos e ela passa hábitos para você. Outro ponto o sexto, faça novos amigos e fortaleça seu network, né? Divirta-se. É importante a gente ter esse momento também, quando se fala, né, de atingir os nossos objetivos. No filme ele tem uma parte que eu falei, no momento que ele começou a mostrar habilidades financeiras, ele entrou em outro nível de relações de amizades. Tá? A viagem, carros, carros importados, carros Ferrari, Porsche, enfim. O sétimo, que você, se você se desafiar, né, é importante que você se desafie. Mostre a si mesmo quem está no comando. Né? Quando eu falo de comando, entra um conceito chamado de autorresponsabilidade, que eu falo muito. Qualquer tipo de mudança que você quiser fazer na sua vida vai passar pela autorresponsabilidade, porque você não pode mudar nada nem ninguém sem mudar você primeiro. Então, no momento que você começa a pensar, a ver dessa forma e agir, você tem uma sensação que você está no comando da sua vida. Você pode até não ter controle das situações, talvez uma pandemia, uma fala de alguém. Você não pode prever o que a pessoa vai falar. Mas diante do que ela falar, você tem como gerenciar suas emoções. A forma como você vai pensar e como você vai sentir. E, consequentemente, eu penso, sinto e eu me comporto. Então, a partir disso, desse momento, eu tenho um comando da minha vida. Então, no momento que você se desafia na sua vida, você tem esse comando também. Oitavo, esteja preparado, não deixe nada tirar a sua paz interior. Né? Quando eu digo preparado, no sentido de você criar situações, fazer o que você gosta. Na verdade, é você realmente criar hábitos que te levem a estar em paz consigo. Então, cada vez mais que você cultiva isso em você, essa paz interior, quando vier algo desafiador, você vai poder enfrentar isso da melhor forma possível. Nicole, seja bem-vinda. Curso também, seja bem-vinda. Então, assim, qual seria o nono? É você desenvolver uma comunicação assertiva, seja direto e seja convicto. Então, quando você melhora a comunicação, você vai melhorar também as relações do seu convívio, do seu trabalho, do seu dia a dia.
A décima é: não seja arrogante para tentar provar que é melhor que as outras pessoas. Use o seu conhecimento para gerar valor. Então, nesse momento, no filme, ele está sempre transitando com essas duas coisas, né? E ele pode parecer, em alguns momentos, que talvez seja arrogante, mas ele desenvolveu, ele gerou valor para aquelas pessoas de alguma forma. O 11 tenha ambições. Como eu falei, ter ambição é saudável, né? Você trabalhar, né? Ter uma visão de futuro melhor, uma visão de futuro extraordinária, em vez de a ganância. Que eu falei, ganância é o quê? É você passar por cima das outras pessoas até você conseguir o que você quer. Não é isso, né, que o filme traz. E né, tem esse ponto que até esse magnata do financeiro fala em alguns momentos que ele precisou fazer. Outro ponto é a questão de não haja ou reaja sob pressão. Mantenha a sua calma e analise a situação e siga em frente. Quando você analisa de uma forma, né, vamos dizer assim, você para e vê a situação da melhor forma possível, isso faz com que você possa analisar, processar. Então, assim, quando você para, né, às vezes você pode ficar afobado ou afobada numa situação, ansiosa para poder resolver, e com esse processo de ansiedade, né, que é o que? A gente olhar para o futuro, uma série de medos desse futuro, que o pior pode acontecer. Então, em alguns momentos é bom a gente parar um pouco, analisar a situação, né, e poder decidir da melhor forma possível e seguir em frente. 13º rompa com laços que impedem de você crescer. Como eu falei, a gente é resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então tem relações tóxicas nesse dia a dia que a gente tem. A gente vai ter situações que a gente vai diminuir. Às vezes uma pessoa muito negativa, às vezes uma pessoa que te coloca para baixo. Então a gente precisa gerenciar isso, essa autoestima, para poder não deixar que o outro ou as outras pessoas nos atinjam. Então é importante que a gente possa também diminuir esse contato com essas relações, né? Vai ter situações que a gente não vai poder tanto, mas de alguma forma você vai precisar gerenciar isso, né? Essa relação. E a 14ª a sua conduta determina os seus resultados. Então desfrute com quem você ama. Então, além dessa conduta, você, né, é bom a gente desfrutar das coisas boas com as pessoas que a gente ama, né, que são pessoas importantes para a gente. Então, é um momento de comemorar uma vitória na vida, seja pequenas, né, mas que seja você comemorando com essas pessoas que você ama. Então, assim, são pontos, né, eu relatei aqui, que são pontos para que você possa atingir os resultados que você deseja. Então, só recapitulando tudo, você que entrou depois, né, o filme é Sem Limites. Então, o Edward, ele usa uma droga que usa 100% do potencial do cérebro. Então, imagine você, se você tivesse a chance de usar tudo isso, esse 100%, como seria a sua vida. Só que a boa notícia é que você pode cada vez mais ter essas habilidades sem essa droga. A droga nesse filme ele é usada como uma metáfora, onde a gente pode pegar esses elementos, né, que eu falei, da atenção, da concentração, o aumento da consciência, o se conhecer, estudar, né, ver live, enfim, é um momento de a gente ampliar a nossa consciência. Então são aspectos, a gente se sentir autoconfiante, no momento, né, o cuidar da nossa aparência. Então são alguns aspectos que o filme traz como um divisor de mudança. Então esse filme ele traz um cenário de estagnação desse personagem, aonde em um dado momento tudo muda.
ele não sabia o que fazer para mudar e nem por onde começar. E aí esse filme traz uma série de passos que a gente pode, Faustina, seja bem-vinda, uma série de passos que a gente pode adotar na nossa vida e começar a ter outros resultados, ter mudanças na nossa vida. E pensar sempre que eu posso sempre mais do que eu penso, do que eu estou fazendo no meu dia a dia. Eu tenho um potencial incrível, você tem um potencial incrível. Né? Que você isso fique fixado na sua mente. Você tem um potencial muito maior do que você tem demonstrado. Então tome posse disso. Né? Se você usar o pouco que você tem, você já vai ter muitos resultados. Então assim, nessa noite eu quis compartilhar com vocês esses aprendizados. Né? É um filme que dá para refletir uma série de coisas na nossa vida, né? Inclusive até a questão de possibilidade até financeira, né? Também bolsa de valores também, se nunca alguém, né, conheceu isso, também é uma possibilidade de retorno financeiro. Claro que requer estudo, mas é possível. E o autoconhecimento, eu sempre friso aqui, né, o autoconhecimento é importantíssimo. Eu quero convidar vocês, né, estou bem próximo dos 1000 inscritos no canal do Whindersson Moraes Coach, né, no YouTube, né, que vocês se inscrevam, compartilhem esse link, tem vários vídeos lá para que você possa contribuir para as pessoas de forma geral. A semana, né, a programação da semana, dia de quarta-feira é circuito de filmes, toda semana tem um filme para a gente ter aprendizados. Dia de quinta-feira eu estou sempre enfatizando a questão da psicologia, do coach e, né, eu trouxe o mapa de perfil comportamental também, tudo já é em torno do emocional. E sexta-feira com a Isabel, trazendo a parte da estética, autoestima, bem-estar, como a psicologia junto com a estética pode auxiliar você, né, a se cuidar mais e mudar essa autoimagem, né, essa autoestima, que é fundamental a gente mudar alguns pontos por dentro e por fora para dar realmente, como falou o filme, né, essa questão da aparência é importante dentro desse aspecto. E segunda-feira, encontro de empreendedores, né? Você que está empreendendo, você que quer empreender cada vez mais, de uma forma mais assertiva. Esse foi criado no intuito de possibilitar pessoas, né? O projeto 360 graus, para que pegar na mão das pessoas, né? Quem realmente decidir seguir esse caminho, e possa facilitar com o conhecimento. O conhecimento te traz ou te leva, né, te leva a daqui a o que seria de 5 anos você conquistar, em 2 anos ou 1 ano ou meses você pode conquistar. O acesso ao conhecimento. A ignorância nos afasta e o conhecimento faz com que a gente atinja mais objetivos na nossa vida cada vez mais. Então assim, eu quero agradecer, parabenizar a todos por estarem aqui na live. Né, poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui. E realmente, autoconhecimento, acredite mais em você, acredite no seu potencial. Essa é uma mensagem que eu deixo aqui final. Acredite que você realmente pode ir além do que você pensa. Tá? Um forte abraço a cada um de vocês, gratidão, até a próxima.